nosso mundo é gigantesco. Existem coisas que parecem impossíveis, mas não são. Só que isso também não significa que você deve ir lá e fazer. E uma dessas coisas que até o último dia da minha vida eu vou falhar em compreender são as pessoas que gostam de escalar montanhas. Tu sabe bem o que eu tô falando, aquele tipo de desgraçado que anda até o pé de uma montanha colossal nomeada de Ninho do Diabo e ele fala: eu vou subir essa porra. Só que aí tá ligado, né? Escorregou uma vez, já é. Exatamente, a mesma seleta caça de neurodivergente que vê 1 milímetro de parede vazando pra fora de uma montanha e eles falam: não, dá pra segurar, dá pra segurar. Só que se escorregar de novo, né? A história se repete. E no vídeo de hoje eu tô aqui pra julgar o hobby de escaladas. Desde as mais seguras, que geralmente são feitas indoor, que é como eles chamam, ou até as em montanhas, que são extremamente mais perigosas. Mas não vai pensando que só porque você tá num ambiente controlado, isso significa que tá tudo bem, porque quando eu der o contexto desse clipe aí, eu te garanto que vocês vão ficar com tanta raiva quanto eu fiquei. Só que antes do conteúdo eu preciso avisar pra vocês que eu vou estar em live às 2 horas da tarde lá na Kik jogando 2XKO. Então entra lá pra tu conferir uma gameplay de baixo nível. Beleza, agora vamos falar do hobby de escalada e os muitos riscos que estão em volta disso, porque apesar de eu ter medo, eu tenho muito fascínio e eu adoro ver todo tipo de conteúdo desse. Uma das primeiras formas de escalada, e sem sombra de dúvidas a mais segura em comparação às outras que a gente vai estar falando aqui, é escalada indoors, que remete a esse tipo de academia que tem essas paredes com essas pedrinhas que vão variando em dificuldade, e a rapaziada vai lá, fica escalando o bagulho, tem rotas específicas, caminhos mais difíceis, mais fáceis. O Magnus, por exemplo, ele é um youtuber que é profissional em escalar e ele faz um conteúdo muito maneiro sobre isso. Eu diria que é aquela substância introdutória, tá ligado? Tu vai lá escalando, pá, tu vai ficando bom, vai vendo que tem muito mais técnicas do que parece, mas a pessoa só tá levando aquilo como um hobby mesmo, uma parada que ela faz de quando em quando, não tem muitos riscos, ela não sobe paredes colossais. Porém, mesmo essas escaladas indoor, elas ainda precisam de muita habilidade, porque tem até torneios disso. São competições extremamente populares. O Japão, por algum motivo, ele é muito bom em criar escaladores incríveis pra esse tipo de coisa aqui, e pode parecer fácil daqui, irmão, mas quando vocês param pra notar o que esses desgraçados estão conseguindo se apoiar, é inacreditável, tá ligado? É assim, é elite do bagulho. Por mais seguro e mais livre de risco que esse tipo de escalada seja, ainda acontecem erros, porque erros acontecem no mundo inteiro, e alguns podem acabar sendo um pouco mais letais do que outros. Para contexto maior, esta mina aqui que tava escalando, ela era uma escaladora profissional e ela tinha o hábito de sempre chegar no topo e pular pra esse maluco aqui que tá com a corda, que é o coach dela, segurar pra não deixar ela cair. Isso é uma técnica que vocês vão ver qualquer escalador fazendo, eles se usam como contrapeso, tá ligado? Só que ele deveria estar prestando atenção, o que ele não tava, mesmo que isso fosse uma coisa recorrente que ela fizesse. E esse outro mano aqui e mais um cara que não tá aparecendo nesse enquadramento, os dois também são coaches, são atletas, são profissionais, e eles deixaram isso acontecer simplesmente por falta de atenção. A mina, quando ela caiu, ela quebrou os 2 pés, fraturou a espinha, ficou 3 meses sem conseguir andar, mas por muita sorte ela conseguiu recobrar os movimentos. Assim, é absurdo, porque perigo e escalada são coisas que andam lado a lado. E agora vamos subir um pouco o nível. Escaladas em montanha já são uma parada um pouco mais assustadora, porque você tem níveis mais fáceis, mais simples, com bastante equipamento pra dar alguma segurança. Tem montanhas e percursos mais difíceis que as pessoas fazem pra se desafiar. Esse mano aí, o Adam, ele é um puta de um escalador do caralho, tá ligado? Tá com uma corda ali, se ele cair não vai ter muitos problemas, mas é aí que o hobby começa a ficar um pouco assustador pra mim. Por mais que pra você fazer esse tipo de escalada, ou você tem que ser bem mais experiente, ou pelo menos tá com pessoas que são profissionais, ainda assim, alguns erros podem acabar acontecendo. Vale lembrar que por mais que você tenha alguma segurança, o equipamento ainda pode falhar e, né, quando o equipamento falha, não é o cenário mais agradável, vamos combinar. E é por isso que você precisa de um profissional com você, mano, pra evitar esse tipo de merda acontecendo. Esse é aquele nível do hobby que eu conseguiria comparar com você estar jogando um jogo competitivo apenas no normal game porque você se diverte, mas aí você fica tão bom que tu fala, mano,
preciso me desafiar de outra maneira, vou ir pras ranqueadas. Tá escalando num ambiente aberto pode ser muito mais recompensante, mas também tem aquele fator surpresa que tem algumas coisas que tá meio que fora do seu controle, né? Mas digamos que milagrosamente você conseguiu sobreviver a essas etapas, você virou um puta do escalador, sem erros, sem defeitos, no máximo uma coisinha ruim ali acontecendo, e aí você vê que você só tem dois caminhos dependendo se tu é um fudido ou se tu tem muito dinheiro. Ou tu vai escalar no gelo, ou tu vai fazer free solo. Vamos começar com free solo aqui primeiro, porque ele é um dos que dá mais frio na barriga de assistir. Essa seria uma categoria de escalada bem simples de explicar. Você escala sem equipamento nenhum. Você vai ali com uma regatinha, uma calça, um tênis e um pozinho de magnésio pra você passar nas mãos e elas não escorregarem tanto. Um dos expoentes desse nível absurdo de loucura é o Alex Honnold. Ele tá aí há anos e anos fazendo as coisas mais impressionantes que eu já vi, tá ligado? É simplesmente impressionante ver esse cara escalando nessas montanhas que você pode pensar que isso é simples, tá ligado? Você pode pensar, se você for maluco, né? Claramente não é simples, você tem que ter uma coragem jamais vista pela humanidade, porque olha a altura que esse cara tá, velho. É um escorregão, acabou. O Alex tem uma carreira extremamente extensa, ele começou mais ou menos em 2005 e a gente já tá em 2025, ou seja, o cara tá há 20 anos fazendo isso, do seu trabalho, do seu hobby, da sua paixão, e só o fato dele tá vivo até hoje já mostra que o maluco tem uma resiliência fora do normal. Outro maluco que eu posso citar aqui pra vocês, que ele é basicamente o melhor dessa subcategoria do free solo, que é free solo urbano, é este cara aqui, Allen Roberts. Ele escala arranha-céus. Não, ele não tem permissão na maioria das vezes. Sim, ele já foi pego e apanhou pra polícia quando ele subiu no topo do prédio, mas se tu perguntar pra ele vai falar que valeu super a pena. Gostaria de avisar pra vocês que não, esse não é um jovem nem nada, é um já velhaco fazendo isso, e ele faz isso há muito e muito tempo, o que eu acho surreal, porque vocês têm noção como essas estruturas pro lado de fora do prédio não estão passando por severas manutenções nem nada do tipo? É claro que numa montanha também é perigoso, tá ligado? Ninguém faz manutenção numa montanha, mas assim, é uma rocha sólida, é difícil dos bagulhos só soltarem e quebrarem. Agora uma placa de metal num arranha-céu no andar 23º, porra, irmão! Sai daí, velho, sai daí! Outros nomes interessantes dessa categoria de free solo que a gente pode citar aqui é o Derek Henry, que ele faleceu, ele caiu. O Jimmy Jewell, que também caiu. E o Tony Wilmot, que, pasmem. Mas assim, por mais que eu e você possam achar essas pessoas estranhas, tipo, o quão ruim é pra eles irem de base fazendo o que eles amam. Tipo, quantos de vocês gostam tanto de um hobby que vocês arriscariam a própria vida simplesmente pra ter a sensação de tá fazendo aquilo? Sei lá, mano, seria o equivalente de eu estar jogando Street Fighter no pico do Everest. Eu ainda vou achar uma maluquice sem cabimento nenhum, porém, cara, se eu falasse pra vocês que existe uma categoria ainda pior, o último nível, que é um hobby que aí eu não entendo. Aí eu não entendo. Escaladas no gelo, o bagulho mais perigoso, mais imprevisível e que mais ceifa vidas entre essas categorias de escalada. Quando eu falo de escalada no gelo, muito provavelmente você pensou no Monte Everest, que é, sim, a maior montanha que a gente tem no mundo, sim, tem muito gelo lá, e eu honestamente acho completamente maluco uma pessoa subir nesta porra, porque você vai me falar que essa vista não parece outro planeta. Olha isso, mané, não parece que esses caras estão na Terra, tá ligado? Não parece que eu tô dividindo o mesmo planeta que esses malucos. É um ambiente que, tipo, intocável, tá ligado? Não tem nada lá, só neve e pedra. Pra vocês terem ideia, rapaziada, o Monte Everest é tão grande, tão perigoso e tão difícil que demora de 6 a 9 semanas pra você subir aquela merda. Semanas! E se a gente for falar de estatísticas, meio que só 340 pessoas foram de base tentando subir o Monte Everest. Pois é. Curiosidade sobre escaladas no gelo. Sabia que as pessoas que se acidentam e acabam perdendo suas vidas nessas montanhas muitas vezes não têm os seus corpos encontrados e provavelmente estão lá nas montanhas até hoje? Eu acho que isso acaba criando um ambiente não muito agradável. É claro que quando você escala uma montanha congelada, você não vai estar só esperando um friozinho. Não, é um frio de menos de 20 graus. Mas o equipamento para esse tipo de aventura nunca foi algo tão importante assim. Porque se você não tiver com um tênis, ou seja lá o que esses caras usam no pé, que seja a prova d'água, mano, digamos que você pode acabar perdendo os dedos do pé, né? As suas luvas também é uma coisa boa pra você prestar atenção, porque se elas caírem por aí, a próxima coisa que vai cair não vai ser muito agradável. Porém, loucos diriam que subir essa montanha pra ver essa vista que apenas pouquíssimas pessoas vão ter o prazer de ver pessoalmente, valeria a pena.
Pra mim não vale, eu prefiro ver no vídeo. Essa montanha que eu mostrei pra vocês é a Annapurna, a montanha mais perigosa que a gente tem no mundo. Ela é uma montanha tão desafiadora que é praticamente exclusivo pra profissionais e 1 a cada 3 pessoas que tenta subir ela perde a vida. Das montanhas mais altas do mundo, essa tá em 10º lugar. Ela é relativamente menor do que o Monte Everest, mas o perigo dela tá nas rotas que você tem que seguir pra conseguir chegar no topo e a imprevisibilidade que ela vem. Em 1978, um grupo de mulheres decidiu escalar a Annapurna para ser as primeiras mulheres a terem conseguido esse feito. E, de fato, elas conseguiram, elas escalaram depois de muita dificuldade, muitos problemas, mas quando algumas delas chegaram no topo, elas viram que tinha outro topo um pouquinho maior. E para pra pensar, o que seria mais fácil? Aproveitar que vocês já estão ali para subir nesse outro pico e marcar que vocês subiram a montanha completa ou descer tudo para subir tudo de novo? Cara, já estamos aqui, né? Só que existe um grande problema nisso. A maioria dos acidentes que acontecem nessas montanhas é na descida, porque subir você acaba gastando todas as suas energias. Então descer de qualquer montanha, mas principalmente essas congeladas, se torna um desafio muito maior. E especificamente nesse dia, os 2 guias que estavam com ela estavam sofrendo de frostbite, que é aquelas queimaduras que eu mostrei nos dedos ou no pé. O que significa que 2 dessas escaladoras extremamente experientes, a Vera Watson e a Alison Chadwick, decidiram ir por conta própria. Subitamente elas pararam de responder no rádio e quando os 2 guias, mesmo mal, decidiram procurar elas porque eles queriam saber o que estava acontecendo, a única coisa que eles encontraram foram 2 corpos cobertos de neve. Até o dia de hoje não se sabe o que aconteceu, se foi uma ventania que jogou elas para fora, se foi uma pequena avalanche que acertou elas. Literalmente qualquer passo errado ou até passos certos acompanhado de azar pode ceifar a vida de uma pessoa nessa e em muitas outras montanhas congeladas. Claro que esse tá longe de ser o único caso, mas eu tô mostrando pra vocês como esta ideia é ruim, irmão. Puta merda! Sei lá, mano, joga pique, viado. Escala montanha por lá, tem o Peaks of Yore também, é outro jogo de escalada. Mas pra que você vai fazer um bagulho desse, mano? Assim, você quer escalar até certo nível? Pô, eu tô contigo, mano, eu vou junto, vamos lá, deve ser legal pra caralho. Só que aí tu vai escalar o Monte Everest? Da Annapurna, velho. Com PS4, mano, é o preço do bagulho, viado. Tem um monte de jogo maneiro. Não faz isso. Porém, tentar fazer uma pessoa não correr atrás da sua paixão é uma missão praticamente impossível. Mas bom, rapaziada, por hoje o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Se vocês gostarem, eu tenho, assim, 500 hobbies pra falar aqui que, meu Deus do céu. Exploração em caverna, você é o próximo. Se vocês curtiram esse formato de conteúdo aqui, deixa nos comentários que eu trago mais vídeos sobre essa série. Bom, sei lá, eu tenho julgado hobbies desde o começo desse canal, então. Porque por hoje eu vou ficando por aqui, mas não sem antes deixar a mensagem final do vídeo, que é: